Antony Blinken, representante dos Estados Unidos, vai em direção a Israel, conversa tanto com o presidente do país como também com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e garante que, nesse momento, é a posição dos Estados Unidos apoiar uma pausa humanitária. Israel, pelo menos a princípio, nega essa hipótese e fala que enquanto não houver a libertação dos reféns, isso não será feito. Os Estados Unidos pede, pelo menos na frente das câmeras, para que algumas legislações internacionais a respeito de proteção dos civis seja mantida. Vai lembrar, pessoal, que tivemos denúncias de ataques além dos campos refugiados, mas também a centros hospitalares e até também em ambulâncias em deslocamento. Claro que a gente tem que fazer uma averiguação, tá? Vamos discutir aqui no vídeo um pouco mais. Notícias importantes também, pessoal, relacionadas a brasileiros que estão tentando sair da faixa de Gaza e depois de uma série de listas, o nome dos brasileiros ainda não consta. Será isso uma retaliação à postura brasileira no Conselho de Segurança da ONU? E também, pessoal, discutir que hoje a gente teve a primeira declaração pública do Hezbollah, grupo que atua no sul do Líbano, convocação, anúncio para milhares ali de pessoas, e eu diria que ficou assim, um pouco aquém do que o Hamas esperava. Anunciaram que, pelo menos no momento, a intenção não é entrar no conflito, mas no futuro, ninguém sabe. Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre a expansão da operação de Israel, que confirma que vai caminhar em direção ao sul, e também a possibilidade, saindo do conflito entre Palestina e Israel, entre Hamas e Israel, do fim do embargo a Cuba. Tivemos mais uma vez uma votação e só 3 países foram contra o fim do embargo. Para finalizar, falar um pouquinho também sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia, em que a gente tem o comandante-geral das forças ucranianas garantindo que a contraofensiva foi um fracasso, que em 4 meses eles esperavam estar chegando até a Crimeia e que precisam de mais equipamentos. Giorgia Meloni, que é a liderança da Itália, caiu uma pegadinha e admitiu: a Europa está cansada da Ucrânia. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não me segue no Instagram, hein, @prof_Ricardo Marcílio, me segue lá. E caso você queira também votar para apoiar aqui o meu trabalho, pessoal, vota lá, tá? Tô concorrendo a Prêmio Best de melhor canal de educação em 2023, conto com o seu apoio, vota lá, vai me ajudar demais. Tamo junto, pessoal? Então, bora lá pro vídeo, ó. Seguinte. A gente teve hoje a visita do Antony Blinken em direção a Israel. Primeiro trocou algumas palavras com o presidente do país, depois com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. É fato, pessoal, que a gente teve uma declaração, coloquei para vocês no vídeo de ontem, que o presidente Biden, em um processo ali, né, um comício, uma campanha eleitoral, declarou que apoiava que, nesse momento, uma pausa humanitária ou um cessar-fogo temporário fosse feito em relação a Israel na faixa de Gaza, para que os prisioneiros pudessem sair daquelas posições. Entendo eu, tá? Que prisioneiros seriam os estrangeiros que ali estão, como, por exemplo, os cerca de 30 brasileiros, né, aproximadamente, e também os reféns que são mantidos ali sobre o Hamas, né, que foram sequestrados ali de Israel. Aparentemente, pessoal, mesmo com as palavras do do presidente Biden, o Antony Blinken também fez a viagem hoje para fazer essa pressãozinha, entre aspas, em cima de Israel. Israel anunciou que não fará nenhum cessar-fogo temporário, nenhuma pausa humanitária, enquanto estiver reféns sob responsabilidade do Hamas na faixa de Gaza. Ou seja, a condição mínima é a libertação dos reféns. Vale lembrar, pessoal, que nesse momento a gente tem Turquia, Irã e Catar são os principais porta-vozes, vamos colocar assim, do Hamas, que conseguem ter uma intermediação, e eles já falaram que o Hamas aceitaria fazer um cessar-fogo em troca da libertação dos reféns, desde que Israel também soltasse os prisioneiros que estão sob sua responsabilidade em Israel. Ou seja, pessoal, aparentemente o que está dificultando ou a mentira de dos dois lados, o que é possivelmente muito verdade, tá? Mas também a questão dos prisioneiros que estão em Israel, que Israel possivelmente não vai querer libertar, né? A galera que pertence ali ao Hamas, tudo tal. Isso não faz parte, visto que o grande objetivo deles é a aniquilação do Hamas. E isso foi dito, pessoal, com todas as letras, tá? Tanto pelo Benjamin Netanyahu quanto pelo Antony Blinken. A gente concorda com o direito de defesa de Israel e o Hamas não pode mais comandar a faixa de Gaza. A questão é como isso vai ser feito.
os Estados Unidos pedindo algum tipo de intervenção ou cuidados humanitários um pouco maior, mas a gente teve, por exemplo, o presidente de Israel dando a entender, pessoal, que eles estão fazendo de tudo possível, inclusive para avisar antes dos bombardeamentos. Falaram que, por exemplo, o ataque ao campo de refugiados em Jabalia foi avisado, os ataques realizados contra hospitais foram avisados e as denúncias que saíram hoje, né? Hoje a gente teve denúncias, por exemplo, de mais ataques na porta de hospitais, de um dos maiores, inclusive, de Gaza, e inclusive ataques a ambulâncias que estavam transportando feridos em direção à passagem de Rafah. Claro, algumas mídias, né, mais pró-Israel e alguns israelenses, inclusive, alegam que na verdade não, que na verdade eles foram atacados pelo próprio Hamas, porque eles estavam supostamente fugindo, abandonando as posições e deixando de funcionar como escudos humanos. Os palestinos alegam que não, que na verdade eles foram atacados por Israel. Israel ainda não se pronunciou oficialmente, mas falou que vai averiguar toda a situação. A gente teve, pessoal, também o John Kirby, né, falando dessa pausa humanitária para libertar os prisioneiros e que a invasão é necessária, até para minimizar essas perdas de vidas civis. Por quê? Quando Israel realiza ataques de grande proporção, mas com bombardeamento, etc., fica mais difícil fazer algum tipo de ato. Quando a incursão ela é terrestre, você consegue minimizar um pouco as perdas civis, segundo as palavras dos Estados Unidos. Israel, por exemplo, começou uma mega operação para destruir os túneis, porque, que nem eu falei, não só eu, né? Israel falou que era uma guerrilha urbana agora. A gente teve a notícia ontem que Israel conseguiu fazer um cerco a Gaza, que é a maior cidade do país, com cerca de 700 mil habitantes, e que é, assim, cheia de túneis. Estima-se que tem ali, pessoal, cerca de 400 quilômetros só de túneis subterrâneos. Não só em Gaza, né? Mas também em Gaza. E aquilo é muito utilizado pelos terror, enfim, né? Do Hamas, para fazer os ataques contra Israel. Então vai ser uma questão de guerrilha urbana mesmo, tá? A questão é como conseguir fazer isso sem necessariamente desrespeitar a questão básica dos direitos humanos. Porque assim, se fossem, entre aspas, mortes como consequências de disputas ou trocas de tiros com o Hamas, eu acho que a comunidade internacional entenderia um pouquinho melhor. Mas quando a gente fala de ataques a campo de, como por exemplo, Jabalia, ou a posições de hospitais, onde existem vários civis, sendo que essa guerra, pessoal, já causou, a gente está falando de quase 9 mil mortes, sendo que 70% são de mulheres e crianças, é difícil que não haja uma reação da comunidade internacional ao que está sendo feito não contra o Hamas, mas sim contra os civis que ali estão, tá? Por exemplo, a própria ONU falou que esse cerco a Gaza, ele coloca em risco a questões humanitárias, inclusive colocando que Israel pode sim ser enquadrado, depende das atitudes e das investigações, como um criminoso de guerra. E vale lembrar, pessoal, que Israel ainda anunciou que por mais que as ofensivas nesse momento estejam concentradas mais no norte, por isso o deslocamento para o sul, os ataques ao sul ainda estão acontecendo, porque existe infraestrutura e centros de comando ao sul da faixa de Gaza, e muito possivelmente, no futuro, vai haver uma incursão em direção àquelas posições. Vale lembrar também que a gente teve um compartilhamento do Serviço de Inteligência de Israel, isso foi vazado, tá? Mas vazado que um dos objetivos, uma das propostas da inteligência israelense é fazer com que toda a faixa de Gaza seja uma zona tampão e que os palestinos sejam deslocados, os 2,3 milhões de palestinos, deslocados em direção à Península do Sinai, que pertence ao Egito. Professor, isso vai acontecer? O Egito não está muito disposto. A Jordânia também não, tá? Então, possivelmente não. Vai gerar algum tipo de reação. Mas é a proposta dos israelenses. Hoje a gente teve, pessoal, também a terceira leva de pessoas que estão saindo das suas posições ali na faixa de Gaza para serem resgatadas pelos seus países de origem. E, de maneira surpreendente, vamos colocar assim, a gente não teve ainda brasileiros. Inclusive, houve reclamações do Brasil falando que o sangue brasileiro importa menos do que outros sangues. Hoje, quem está fazendo toda essa mediação para saber quem vai poder sair ali da faixa de Gaza é uma conjuntura de Egito, Israel, Estados Unidos e Catar, que nem eu falei, que tem membros do Hamas e consegue ser um interlocutor, porque ao mesmo tempo que tem membros do Hamas no seu território, também tem a maior base aérea dos Estados Unidos no Oriente Médio. Pois bem, pessoal, o Egito, com Israel, autorizou a saída de 500 por dia. A gente está falando de cerca de 6 mil pessoas que precisam abandonar aquelas áreas.
Ah, professor, fazendo aqui ó, uma conta aqui, né, rapidinha, de padeiro e tal. Pô, 12 dias, rapidão, tá todo mundo fora. Cara, convenhamos que 12 dias numa zona de guerra, onde você não tem água, não tem energia. Aliás, um dos pontos que Israel falou é que não vai deixar também chegar ajuda de combustíveis em direção a Gaza, porque vai ser utilizado pelo Hamas e não pela população civil. Então, qualquer dia que você passa ali é mais chance de conflito, mais chance de morte, mais chance de prejuízos à sua saúde, porque água de péssima qualidade, enfim, entende? Então, assim, é muito sensível essa questão. Israel alega, e os países também, né, que não tem a ver com questões diplomáticas e geopolíticas, visto que, por exemplo, a Indonésia, ela conseguiu ter alguns dos seus membros que abandonaram a faixa de Gaza no primeiro dia. A Indonésia é um país islâmico e que, inclusive, nem reconhece a existência de Israel, não reconhece Israel como Estado. Então, o Brasil, só porque não conseguiu lidar bem, entre aspas, com a questão envolvendo a sua cadeira como presidente do Conselho de Segurança da ONU, não seria o responsável, vamos colocar assim, não teria responsabilidade pela não saída de pessoas. Mas convenhamos que pega muito mal. O Mauro Vieira, pessoal, fez um telefonema já para o Eli Cohen, que é o representante de Israel, e pediu, né, para que tenha algum tipo de agilidade para que os brasileiros consigam sair da faixa de Gaza pela passagem de Rafah. Enfim, galera, será que amanhã, finalmente, os brasileiros vão conseguir sair daquelas posições? Difícil, hein? Outra notícia importante está ligado a uma declaração, pessoal, super importante do Hezbollah. O Hezbollah, ele já tinha falado a partir de porta-vozes e tal, mas não a partir do seu grande líder. E foi justamente o que ele fez hoje. Convocou, pessoal, uma mega reunião, foi ovacionado por muita gente ali e tal, milhares de pessoas, para dar algum tipo de declaração importante. Poxa, cara, eu mesmo, tá? Achava, bom, se o Hezbollah chamou uma comissão ali, né, uma comitiva, para falar algum tipo de declaração importante, penso eu, até pelos ataques que foram feitos ontem, do norte de Israel em direção ao sul do Líbano e vice-versa, que o Hezbollah ia anunciar que ia entrar diretamente na guerra com o Hamas contra Israel. Eu diria que assim, né, ficou meio mais ou menos. Bem parecido com os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos foi lá, por exemplo, falou que não, a gente exige uma pausa humanitária. A gente quer que Israel respeite mais os direitos humanos. Beleza, Israel falou que não vai fazer. E aí, vocês vão fazer o que com isso? Nada, tá bom. Foi basicamente isso. Aqui o Hezbollah foi mais ou menos isso também, tá? Ah, realmente, ó, a gente é contra Israel, tudo que vem acontecendo é culpa dos Estados Unidos. Pô, legal, e o que vocês vão fazer contra isso? Olha, cuidado, hein? Cuidado que no futuro a gente pode entrar nesse conflito. Tá? Então, criou-se uma expectativa muito grande da possibilidade de mais uma frente de combate com Israel, e lembrando que Hamas e Hezbollah são proporções completamente diferentes. O Hezbollah é um grupo político que tem ali recebimento de armas, forte ligação com o Irã, é um partido político, conta com mais de 100 mil combatentes, tem muitos mísseis ali disponíveis para serem disparados, claro que muito mais frágil do que Israel. Mas vocês percebam, né, que abrir frente com outro país, com outra organização mais poderosa com Hamas, enquanto está invadindo Gaza, pô, isso gera, claro, dificuldades, tá? Mas, resumindo assim o que ele falou de mais importante, ele falou, né, que há 75 anos há uma ocupação ilegal, só que nos últimos anos essa ocupação ela foi ainda mais complicada, dando a entender que o atual governo Benjamin Netanyahu, com Smotrich, com Ben-Gvir e outras pessoas que fazem declarações complicadas acerca do que é ser palestino, sobre a construção de assentamentos na Cisjordânia, sobre a desapropriação de pessoas de Jerusalém Oriental para a moradia de judeus, tudo isso, as questões da mesquita de Al-Aqsa, né? Enfim, tudo isso pode ter motivado... Ah, entendi, o Ricardo não tá, palavras do Hezbollah. Tudo isso pode ter justificado a ação ofensiva do Hamas. Falou também, pessoal, que a possibilidade do Hamas entrar em guerra é sim real, até porque 57 combatentes já morreram nas áreas de fronteira. Mas ele deixou bem claro que mesmo que o Hamas ele não entre no Hezbollah, né? Não entre no conflito diretamente, a gente está falando hoje, segundo ele, tá? Que Israel deslocou cerca de 1/3 das suas tropas só para ficar posicionada na fronteira norte de Israel. Ou seja, colocando um certo medo em cima de Israel, e isso já ajudaria o Hamas. Não acho que era esse tipo de ajuda que o Hamas estava pedindo, tá? A gente sabe, né, que o Hamas talvez esperava que todo o chamado eixo da resistência liderado pelo Irã, com os Houthis, que aí sim, né, o Iêmen entrou em guerra com Israel, o Irã, a Síria, membros do Iraque, o Hezbollah, também entrassem no conflito. Olha, pelas declarações do Hezbollah,
Penso eu que não, tá? E é claro, pessoal, talvez, né? Aqueles 2 porta-aviões americanos posicionados no mar Mediterrâneo, mais uma série de tropas, mais Israel, que é o exército mais poderoso do Oriente Médio, tenha colocado uma certa pulga atrás da orelha do Hezbollah. É fato. A gente teve também, pessoal, o Hezbollah falando que, por enquanto, Israel não conseguiu fazer nenhum tipo de avanço em Gaza, o que dá a entender que eles vão ter que negociar, porque uma pressão humanitária internacional vai começar. Lembrando que eu, pessoal, pelas minhas análises, não vejo muito isso, tá? Israel conseguiu fazer um cerco à cidade de Gaza. É claro que em Gaza vai encontrar um pouco mais de dificuldades, pelos túneis, pela situação de guerrilha e tudo que eu já analisei com vocês. Mas, querendo ou não, pessoal, foram avanços sensíveis de Israel. Falou também que os Estados Unidos é sim um responsável direto, visto que Israel é um estado fantoche e apenas executa as ordens dos Estados Unidos. E nessa hora, a Dé tem uma certa provocadinha, né? Fala assim, poxa, mas Israel não era o exército mais poderoso do Oriente Médio? Por que eles estão precisando de armas, equipamentos e 2 porta-aviões posicionados no Mediterrâneo se eles são tão mais poderosos assim que o Oriente Médio? Aliás, esse é um ponto importante, tá? O Antony Blinken, por exemplo, na sua visita em direção a Israel, ele garantiu, pessoal, que armas serão destinadas sim para Israel. E quando foi perguntado, poxa, mas e se morrer algum tipo de civil, alguma coisa? Falou assim, ó, a gente não está participando em nada de quem está sendo atacado por essas armas. A gente só está ajudando um parceiro nosso porque a gente reconhece o seu direito de defesa. Que, lembrando também, é contrário à opinião de China e Rússia, que anunciaram, pessoal, que Israel não deveria ter o direito de defesa, já que não cumpre as legislações internacionais. Levando em consideração a divisão proposta pela ONU em 1947, existem várias áreas hoje que são destinadas aos palestinos, aos árabes, que são ocupadas, dominadas pelos judeus, por Israel, né? Então, segundo China e Rússia, não teria o direito de defesa porque não está seguindo a legislação internacional. Interpretações diferentes aí do conflito. Ou seja, pessoal, na prática, eu diria assim que causou uma baita comoção, né? Meu Deus, pronunciamento, o Hezbollah vai entrar em guerra. Ó, toma cuidado, hein? No futuro a gente pode... Por enquanto não, tá? Por enquanto o Hamas tá se virando bem. Mas no futuro a gente pode entrar aí do lado do Hamas, né? Contra Israel. Eu diria que o Hamas deve ter ficado um pouquinho decepcionado. E para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre uma votação que rolou na Assembleia da ONU pedindo o fim do embargo a Cuba. A gente sabe, pessoal, que desde o momento da Revolução Cubana, lá em 1959, depois de uma série de outras medidas, né? A transformação de fato em Cuba num país socialista, depois a própria crise dos mísseis, onde a União Soviética instalou mísseis direcionados para atacar os Estados Unidos, foi um momento de muita tensão. E uma das respostas que os americanos tiveram naquele momento foi adotar um embargo econômico, um bloqueio econômico contra Cuba. Estima-se, tá? É muito difícil essas pesquisas, esses números serem totalmente fidedignos. Mas estima-se, galera, que sejam, nessas 6 décadas, 160 bilhões de dólares que foram bloqueados pelos Estados Unidos que iriam em direção a Cuba. Teve uma votação hoje, na verdade ontem, né? E nessa votação, são 193 países na ONU. 3 não votaram, que foi Somália, Venezuela e Moldávia. Foram 187 votos a favor do fim do bloqueio a Cuba, 1 país se absteve, que foi a Ucrânia, e 2 países concordaram com a continuidade do bloqueio a Cuba, que é Estados Unidos e Israel. Eu, galera, na minha visão, vejo que também é um embargo que não se sustenta mais. Poxa, naquele contexto de Guerra Fria, socialismo, capitalismo, Cuba, do ladinho ali da Flórida, representava um perigo. E lembrando, né, que o Fulgêncio Batista foi tirado do poder, que era um grande aliado dos Estados Unidos, para colocar um governo ali liderado pelo Fidel Castro, aliado com a União Soviética, dentro daquele contexto geopolítico, pessoal, geopoliticamente falando, tá? Até dá para entender. Hoje o bloqueio, e convenhamos que isso é muito utilizado hoje pelo Miguel Dias-Canel, pelo Raul Castro, para justificar a pobreza em Cuba. Sabe por que nós somos pobres? Porque existe o embargo econômico dos Estados Unidos. Galera, querendo ou não, os Estados Unidos e praticamente todos os países, né, capitalistas, eles alegam que as dificuldades que Cuba atravessa não é pelo embargo econômico, e sim pela sua economia, que tem uma interferência do Estado muito grande, não dá, né, liberdade ali para livre iniciativa, não tem um caráter mais liberal.
poxa, se os americanos suspendessem as sanções, os embargos, e Cuba continuasse com essa dificuldade econômica, entende que ficaria difícil você conseguir sustentar a popularidade do governo? Agora, quando você tem, por exemplo, um inimigo comum como os Estados Unidos, Cuba passou por intensos protestos recentes aí, na época da pandemia. Cara, eu lembro que o Miguel Díaz-Canel falou, olha, isso aqui está sendo arquitetado pelos Estados Unidos, é por conta do bloqueio econômico dos Estados Unidos, então você cria uma justificativa que é o inimigo externo, os americanos. Ou seja, por que não suspender as sanções, o embargo econômico? Mesmo os países capitalistas mais liberais, fora Estados Unidos e Israel, concordam com essa medida. E para finalizar, pessoal, a gente teve também o comandante-chefe da Ucrânia dando algumas declarações complicadas acerca da contraofensiva ucraniana. Como assim, professor? A gente teve o Valery Zaluzny, que é o comandante das Forças Armadas do país, dando a entender, pessoal, que nesse momento a Ucrânia está atravessando uma grande dificuldade. Lembrando que ontem a Rússia fez o maior ataque desse ano, 2023, tá? A gente está falando de 118 localidades em 10 regiões diferentes que foram atacadas pela Rússia, e isso sustentou, não só nesse momento, né, mas toda a conjuntura, um pedido de ajuda para a Ucrânia. O comandante-chefe falou que nesse momento a Rússia tem uma economia maior e uma população maior. Ao mesmo tempo, a Ucrânia parece ter deixado de ser a prioridade nas pautas internacionais, e isso pode estar colocando uma certa resistência em outros países a apoiarem também a Ucrânia. Visto, pessoal, a postura dos republicanos, a postura de alguns países europeus, que estão um pouco mais reticentes com essa ajuda. Ele falou, por exemplo, que falta tecnologia nesse momento. Lembrando, pessoal, que de todas as tecnologias, eu diria que os mísseis de longo alcance, que começaram a chegar agora, né? Os Atacams, o Storm Shadow, por exemplo, vão ser importantes, mas a principal dificuldade é a questão dos caças. Não existe uma ofensiva que seja bem sucedida se ela não é apoiada por uma base aérea, uma retaguarda aérea que o proteja, tá? Isso é, assim, essencial em qualquer tipo de conflito. E nesse momento, a gente tem uma contraofensiva extremamente paralisada, tá? E, aliás, bem importante, tanto do lado dos ucranianos quanto do lado dos russos. A Rússia também tentou fazer alguns avanços em Avdiivka e foi muito mal sucedida, tá? Essa é a verdade. Agora começou o período chuvoso, tá tudo num baita lamaçal, difícil ter uma ofensiva maior dos dois lados. Mas é fato, pessoal, que tanto Ucrânia quanto Rússia estão com dificuldade de sair das suas posições. Ele falou isso mesmo, tá? Que pelos manuais da OTAN, pelas expectativas do seu exército, a ideia é que em 4 meses a Ucrânia conseguisse chegar pelo menos na Crimeia. Galera, convenhamos, male chegou em Robotine, rompendo a primeira linha de defesa da Ucrânia. Então, é uma operação mal sucedida. E isso, claro, coloca, né, uma certa resistência dos republicanos em continuar ajudando, dos Estados Unidos de maneira geral, tá? De continuar ajudando, porque a contraofensiva está sendo lenta, mal sucedida, e a Ucrânia é um país envolto em casos de corrupção. Ao mesmo tempo, a gente teve uma pegadinha que foi feita com a Giorgia Meloni, a grande representante, primeira-ministra ali da Itália, né? E ela deixou bem claro, pessoal, que, na verdade, né, nessa pegadinha que foi feita, era como se fosse um representante de um país africano conversando com ela. E ela meio que deu uma desabafada ali, tá? Falou que os países europeus estão ficando um pouco saturados com a postura ucraniana, com a dificuldade ucraniana, e que ela percebe que os seus pares europeus estão pensando em reduzir a ajuda. Ela falou que ela não faria isso, mas que os outros países europeus poderiam fazer. Cara, convenhamos, ela não sabia que estava sendo gravada, que era uma pegadinha e tal, então ela meio que foi um sincericídio ali, né? Percebam que a Ucrânia pode estar em maus lençóis no futuro próximo. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, ó, já deixa seu like e se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.